A paz do Senhor, igreja, amém? Amém, amém, igreja? Amém, glória a Deus. Vamos assentar aqui, estiver em pé. Quero expressar aqui a minha gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui nessa casa, muito querida. Obrigado. Uma casa que tanto eu quanto a minha família, nós amamos muito e temos muito respeito e muita estima, né? Quero louvar a Deus pela vida dos pastores da casa, pastor Márcio e pastor Elisângela. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tenho muito carinho por esse casal, por essa família, né? Já os conheço já há um bom tempo. E é tão gostoso, né, quando a gente cria relacionamentos de Deus, né? São pessoas que Deus nos apresenta ao longo da nossa caminhada. E eu tenho muita gratidão, e sempre quando eu tenho a oportunidade, o convite chega até a mim, eu não titubeio, não. Eu venho com meu coração, se tiver a disponibilidade, eu digo sim logo de cara, porque eu tenho muito carinho mesmo por essa casa. Quero agradecer também pela vida do pastor Denis, né? Pastor, recebe, rapaz. Não pode reter, não. Não é verdade? Reter, não. Pastor Denis, sua família, né? Denis é um cara que eu já conheço também, junto com ele, praticamente o tempo que eu conheço o ministério, né? Sempre esse camarada, gente boa, gente amiga, tanto ele quanto a sua esposa, agora também pequenininho aí. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou com a minha esposa, Diaconia Zelane, e é satisfação para a gente estar aqui. Eu estou maravilhado com a oportunidade de estar aqui nesse culto, né? Também quero, de antemão, também louvar a Deus pela vida do Ministério de Homens dessa igreja. Quantos são alegres com o que o Senhor tem feito na vida dos homens dessa casa? Amém. Deus continue abençoando esses homens corajosos, valentes. E eu quero dizer algo para os homens aqui: vocês são sacerdotes na casa de vocês. A autoridade está na mão de vocês. Então, se posicione e não permite o inimigo tocar naquilo que é assim. Eu fui imbuído de falar isso aqui no Espírito Santo, porque é um recado de Deus para alguém. Então, homem, se posicione. A sua casa é a herança do Senhor na tua vida. Não permita o inimigo tocar naquilo que foi o presente de Deus para a tua vida. E o mover do Espírito Santo está maravilhoso aqui no nosso meio. Quantos já sentiram a presença de Deus? E eu gostei demais desse tema, né? Muito oportuno para os nossos dias, mesmo porque não é algo que muito tem se falado nos nossos dias, por tudo que nós temos vivido, o que entende-se de igreja evangélica cristã aqui no país. E esse tema muito oportuno, muito legal. Homens que oram. Se fala muito de bênçãos, se fala muito sobre receba, né? Mas e oração? Porque não existe vida cristã sem oração. Se não ora, não é cristão de verdade. E dentro desse contexto de homens que oram, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos hoje bater um papo sobre oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Um texto bem pequeno, e nós vamos ler todos juntos o mesmo texto. Eu vou ler primeiro, na contagem de 3, vamos todos juntos com uma só voz, para deixar bem firme esse texto na nossa mente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Se tiver assim Bíblia, se quiser acompanhar também aqui, bem simples. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. A igreja, vamos reler o mesmo versículo aí. 1, 2, 3. Orai sem cessar. Mais uma vez. Orai sem cessar. A igreja diga amém. Eu sou pentecostal, tá? Então, não sei se vocês têm o costume de fazer isso, mas eu faço onde eu vou. E a igreja vai dando.
seu irmão, não conversa comigo. Olha no branquinho do olho dele, não conversa comigo. E vamos ouvir a voz de Deus. Vamos lá. Hoje eu quero conversar com os irmãos, com a igreja, sobre o fundamento da oração. E a gente aqui falou um texto que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Tessalônica, que diz: orai sem cessar. Ou seja, é ininterrupto. É algo que não pode ter parada. Não é algo que tem que ser oscilante na vida de um cristão. É orar sem cessar. A oração, o que significa oração? Oração, de uma forma muito básica, né? Se diz a significado, oração é súplica, clamor, pedido. Esse é o contexto, o sentido que a gente sempre teve de entendimento. De que oração é pedido, súplica. Às vezes, quando alguém está com algum problema, vamos orar. Então, tudo sempre foi muito voltado à oração com esse entendimento de pedir, de súplica, né? Mas hoje, pelo Espírito Santo, aquilo que o Senhor ministrou comigo hoje à tarde, eu quero trazer um fundamento mais profundo para a oração. Nós temos exemplos, nós vamos agora ver alguns exemplos de oração na Bíblia. Se puder estar me auxiliando no projetor, por favor. Vamos lá. Um primeiro exemplo, uma história que muitos conhecem aqui como a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Olha o que nós temos de exemplo de oração na Bíblia, para a gente começar o nosso papo aqui hoje. 27 e 28, olha o 27 que diz, ó. Por este menino orava eu. Aqui são palavras de Ana. E o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. 28. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Observe que Ana queria um filho. Agora eu vou começar a entrar dentro da temática que eu quero trabalhar com os irmãos. Observa que ela queria um filho. E o que ela fez? Ela orou. E o Senhor atendeu. Mas só que o Senhor não atendeu a Ana no primeiro pedido. Ana, ela ficava incessantemente orando, eu quero um filho. E a Bíblia é clara em dizer que o Senhor tinha lhe cerrado a madre. Ou seja, o Senhor não tinha cerrado. Mas aí ela clamava, e aquela mulher teve um dado momento que ela clamou tanto que o profeta Eli, que era o profeta da época, uma vez vendo ela orando, ela estava como embriagada, como se tivesse enchido a cara de bebida, e ela estava ali embriagada, mas ela não estava embriagada de álcool, ela estava embriagada do Espírito Santo, como diz lá em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Ana estava imbuída e cheia de Deus naquele clamor. Só que a Ana sempre pedia: Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E Deus respondia. Só que a chave virou na vida de Ana, e agora a gente vai entender os fundamentos da oração. Quando ela fez algo diferente, ela sempre falava: eu quero um filho. Por quê? Era o sonho de ser mãe. Mas quando Ana orou diferente, a Ana falou assim: Senhor, num dado momento, no embriaguez dela lá com Deus, ela falou: se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Eu vou entregar meu filho para servir ao Senhor. Opa, vamos lá. Qual era a realidade de Israel naquela época? Um profeta corrompido, Eli era um profeta corrompido, já estava sem a visão. Os seus filhos roubavam o dinheiro da casa do Senhor e usavam o dinheiro de forma ilícita, de tudo quanto era jeito, não tinha ordem e decência naquela época. Ou seja, a casa de Deus, aonde habitava ali o profeta e seus filhos, já tinha perdido a reverência a Deus. Deus não se agradava mais
com o sistema que estava funcionando ali. Só que Deus, na sua onisciência, Ele precisava, para o cumprimento de um projeto dentro do reino de Israel, do reinado, Ele precisava de um profeta. Então, tinha mãe que só queria filho para ela. Mas quando a Ana falou, eu quero um filho para te entregar, Deus falou assim, opa, eu estou precisando de um profeta para Israel. Eu estou precisando de um novo profeta. Observa que a oração dela, quando mudou, ou seja, não era só do seu princípio, do seu propósito, mas para também ser resposta para toda uma nação e o propósito eterno, que é o fundamento maior, ela falou, e pensou, opa, ela quer um filho, mas agora ela falou que se ela ter um filho, ela vai me entregar para servir na minha presença. E eu estou precisando levantar nesse tempo agora um novo profeta. Opa, eu vou abrir a sua mão e vou entregar o filho porque eu quero um profeta. Observa que a oração só tem resposta quando cumpre um propósito que não só alcança a sua individualidade, mas todo o contexto ao seu redor. Você tem propósito. E aí nasceu quem? Samuel, que foi um dos maiores profetas que Deus levantou. E ele não foi só profeta, ele foi profeta, sacerdote e juiz. E foi através de Samuel que Deus levantou um rei, que foi um dos maiores, ou se não o maior rei que Israel teve, que foi Davi, que ele ungiu. Observa que houve propósito. Então a oração precisa se mover com propósito. Vamos lá, outro exemplo. Abra lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. A gente vai ter aqui a história de um homem, que a história dele se resume só em 2 versículos. É muito interessante. O nome dele é Jabes. Olha o que diz aí no versículo 9. Versículo 9, isso mesmo. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, portanto com 2 dei a luz. Olha só, você imagina uma mãe. Todo pai e uma mãe, quando vai escolher o nome de um filho, vai querer escolher o melhor nome, aquele que acha mais bonito, tem um significado legal, interessante. Só que a mãe de Jabes, ela teve tanta dor para ter aquele menino, tanta dor, foi tanta aflição, que o desgosto dela foi tão enorme que ela falou, vou dar o nome desse garoto de Jabes, porque eu tive muita dor. Ou seja, Jabes significava aflição. Você imagina ter um nome, seu significado do seu nome é aflição? Isso é terrível, gente. Que mãe feliz, misericórdia. Mas aí, o que aconteceu? Jabes, ele não aceitou essa penalidade para a vida dele. E aí no versículo 10, pula aí por favor, diz assim, ó, porque Jabes, em algum momento, quando cresceu, invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, se alargares os meus termos, as minhas tendas, em outras traduções, e a tua mão for comigo, e do mal me livrar. E lhe concedeu o que Deus tinha lhe pedido. Ou seja, ele fez 4 pedidos. Senhor, eu peço que me abençoe muitíssimo. Segundo, alargue as minhas fronteiras e as minhas tendas, os meus termos, os terrenos. Terceiro pedido, ser comigo a tua mão. E o quarto, não deixe que o mal ser afligido. Deus atendeu. Houve um propósito, Deus queria levantar uma bênção no meio da sua descendência. Porque depois de Jabes veio outra descendência e precisava ser alcançada pela bênção. Ou seja, houve propósito. Outra aí, outro texto agora. Liga celular. Vamos lá, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Outro exemplo de oração. Daniel, capítulo 6, versículo 10.
Daniel, pois, soube que o edito estava assinado. Foi no período do rei Dário. E tinha ali homens que estavam junto com Daniel ali na província e que tinham muita inveja dele. Porque via que ele era um jovem excelente em obras, tinha o Espírito de Deus. E aí, eles instigaram o rei Dário a botar um edito, que durante 30 dias, quem pedisse qualquer outra coisa que não fosse só o rei, ou outra divindade, ou outro Deus, a não ser só o rei Dário, esse deveria ser jogado numa cova cheia de leões para morrer. E o rei Dário aceitou o edito. Só que o rei Dário tinha um carinho por Daniel. O rei Dário, ele via que Daniel era diferente. E aí, mas assim o rei Dário aceitou porque pressionaram muito ele. Só que Daniel, 3 vezes ao dia, ficava lá, orando, e as janelas davam para Jerusalém, todo mundo via ele orando. E ele orava 3 vezes ao dia. Ele não orava para pedir, ele orava porque tinha intimidade com Deus. E aqui aqueles homens falaram: a gente forçou o rei agora pro edito, agora vamos ficar vigiando que ele vai vacilar. De feito, ele era fiel. Ele começou a orar ao Deus vivo. Chegaram para Dário e falaram: Dário, Daniel vacilou, está orando e pedindo coisas a outro Deus a não ser a Vossa Excelência. Só que Dário ainda relutou, mas não podia voltar atrás do edito, porque palavra de governo não pode voltar atrás. É sim ou não. E aí jogaram o quê? Daniel na cova de leões. No outro dia, Dário chegou lá. Dário foi lá na cova. Dário chegou na porta. Daniel, eu sei que o Deus vivo pode ter te livrado. Tu estás aí? Em outras palavras, Daniel falou o quê? Eu estou vivo, rei. A Bíblia fala que o rei Dário se alegrou. Ele gostava de Daniel. E aí, ele foi e pegou, sabe o quê? Aqueles que forçaram ele para o edito e queriam botar ali a cilada para Daniel, pegou todos eles, pegou família, esposa, filho, botou tudo na cova. E antes que caísse lá no final da cova, todos tiveram seus ossos quebrados e foram estraçalhados pelas bocas dos leões. Mas havia um propósito de viver essa vida de oração, sabe por quê? Revelou o Deus invisível e real através da vida do servo de Deus. Vamos lá, Josué capítulo 10, versículo do 12 ao 15. Olha o que nós encontramos aí, de exemplo de oração. Esse aqui é maneiro. Josué capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor Deus acorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente, e Gibeon, e tu, a lua, no vale de Ajalon. Vamos lá, deixa eu resumir aqui. Josué, o povo de Israel, entrou em batalha contra os amorreus. Só que Josué, naquela batalha, ele fez um pedido para Deus. Ele pediu em oração que o sol parasse. Mas vamos lá. Por causa da limitação da colocação da palavra, somente nas interpretações, de poderem favorecer as outras línguas, para o termo para a gente entrou como o sol parou. Mas se você entrar dentro de uma lógica mais profunda, não foi o sol que parou. O sol já é parado, sim ou não? Sim, ele já é parado. O que está em movimento não é o sol, é a terra. Ela faz os seus movimentos de rotação e translação. Ela gira em torno de si mesma e gira em torno do sol. Ou seja, não foi o sol que parou quando Josué orou. Deus parou o movimento de todo o sistema da terra. Você imagina o poder desse Deus? É porque na limitação de conhecimento de ciência passaram nessa explicação. Mas se a gente aprofundar, o profundo é esse. Ele parou o movimento da terra para favorecer o servo de Deus. Ele ficou como o sol de meio-dia parado no meio. E
durante toda a luta contra os amorreus, até todos serem mortos. Aleluia, que Deus tremendo. E dentro da ciência, dentro da física, se a Terra para de rodar, tudo se choca e tudo se autodestrói, sabia disso? Porque a gente está aqui, parece que ele está parado, mas a gente está em movimento junto com ela. Se ela parar o movimento, tudo, a gente se choca, se autodestrói tudo dela, tudo em si. É igual quando você está andando de ônibus, você está parado, você está no banco. Hoje pega, na maioria das vezes os ônibus chegam a salideira. Mas não é verdade? Mas ó, você pode estar parado dentro do ônibus, mas o ônibus está em movimento. Se o ônibus está em movimento, você também está em movimento. E se o ônibus dá uma freada brusca, o que acontece? Ó, vai todo mundo para frente, todo mundo se estabaca. E essa é a verdade. Então a gente vê aqui o poder na oração. Entenda que não é a oração que tem poder. O que tem poder é aquele que responde à oração. Vamos lá, último exemplo para a gente caminhar onde eu quero chegar. Vamos lá, Atos 16, 25, que foi o encenado pelo ministério de ônibus. Atos 16. A gente vê um exemplo de oração também nessa passagem. Atos 16, 25. Ó, e perto da meia-noite, que igreja? Paulo e oravam e cantavam hinos. Observa aqui, oravam e cantavam. Eles cantavam, mas também oravam. A Deus e os outros presos os escutavam. Aí foi sentado aqui. O terremoto balançou tudo. As cadeias de todos foram soltas. E os homens de Deus foram presos porque estavam pregando o evangelho e expulsou o espírito de admiração da vida de Major. Muitas das vezes, por fazermos o que é certo, temos como culpados. Mas fica tranquilo que em toda a construção de vida nós somos justificados por aquele que é na nossa vida. É verdade. Agora vamos lá. Toda a oração, nesses exemplos todos que a gente viu aqui da Bíblia, e tantos outros que existem, toda a oração tem resposta quando é conduzida com propósito. Tem que ter propósito. E no final de tudo, o propósito maior, em todos os exemplos, o nome dele foi glorificado. Aleluia. Você sabe que tem gente que faz oração de macumbeiro? Tem gente que faz oração torcendo contra o irmão. Tem gente que faz oração torcendo para que dê errado para o outro. Isso não é oração não, gente. Isso é olho grande, isso é qualquer coisa, isso é coisa do diabo, qualquer coisa, menos Deus nesse negócio. Não tem propósito, não tem fundamento, mas quem é de Deus sabe como comunicar com o seu Pai. Ó, agora vamos lá. Qual é então o fundamento maior da oração? O maior de todos. Não tem a ver, meus irmãos, embora o significado de oração seja pedido, prece, súplica, mas o fundamento não está ligado ao significado que foi dado. O significado maior da oração é relacionamento. Vira para seu irmão, não pedi muito que você ficar falando do seu irmão, não, mas isso você tem que falar. Olha no branquinho do olho e fala assim: meu irmão. Não, que isso, gente? Que xoxo, pelo amor de Deus! Se fosse o patrão lá da sua empresa que você fazer isso aí, né? E com gosto, né? Mas é para Deus, vamos lá, seja a boca profética, fala: meu irmão, precisamos não só orar, mas ter uma vida de oração. E isso requer, sabe o quê? Fala assim, ó, relacionamento. Relacionamento. E aonde a gente vê o fundamento da oração de relacionamento sendo instaurado? Por aquele que nos ensinou. Jesus, vai lá em Mateus. Vai lá, Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 6, depois de 9 a 13. Um texto muito conhecido de todos, acredito, né? Mateus capítulo 6, versículos 6. Vamos lá. Mas tu, quando orares, isso aqui são palavras de quem, gente?
Palavras de Jesus, é ele que estava falando. Olha o que Jesus falou, ó. Mas quando vocês entrarem dentro de um quarto lá da tua casa, entra no teu aposento e fecha a porta. Vamos lá. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é o lugar onde todo mundo entra e sai, não. Quarto é o lugar que é para você, para os íntimos. Por exemplo, aqui é casado, é para você e sua esposa. A sua visita não fica passando uma hora lá no seu quarto, não. Não vai lá fazer uma visita, não tem nada disso não. O quarto é o lugar da intimidade. Aqui ele já está revelando logo no início das suas falas. Eu estou trazendo vocês para uma realidade de oração que talvez vocês não saibam ainda o que é. Eu quero intimidade. Ó, fechando a tua porta, ora ao teu Pai. Ou seja, tem Pai que está em secreto. Muitos procuram Ele pelas multidões. Ele está no mais íntimo do nosso ser. Ele está no mais íntimo da construção do nosso ser. E vem secreto, e lá e te recompensará publicamente. Agora vamos lá no versículo 9. Olha que lindo que Jesus falou aqui. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim. Vamos ler todos juntos. Amigo, coloca, a gente vai ler do 9 até o 13. Tá bom? Ajuda a gente aí, por favor. Vamos lá. Portanto, vós orareis assim. Vamos lá de novo aqui. É porque o negócio começou ruim. Pega aí, vai melhorar agora. A gente está falando do Pai Nosso. Não é qualquer Pai, é Pai Nosso. É Pai Nosso. Vamos lá. Quando eu falar assim, aí vocês entram com aquela voz bonita que só vocês têm. Vamos lá. Portanto, nós orareis assim. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Observa aqui, olha o que ele fala. Orareis assim, Pai Nosso. O Pai não é meu. O Pai é nosso. Tem gente que quer o Evangelho só para si. Você foi alcançado porque alguém entendeu que o Pai é nosso e compartilhou contigo. Você agora precisa compartilhar também. O Pai é nosso. Olha o que diz aqui. Bota de novo lá o orareis assim. Olha só. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aqui não está pedindo nada terreno. A oração não começa pedindo, começa engrandecendo, reconhecendo quem Ele é. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, não é o que eu estou pedindo, é o que o Senhor quer fazer na minha vida. Assim na terra como no céu. Oh, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos. Aqui o negócio catuca lá no calcanhar de Aquiles de muita gente. Ó. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você quer que Deus te perdoa, mas você não perdoa. Quando a gente faz essa oração, mas mantém mágoa, mantém ressentimento com pessoas e não se conserta, essa oração não tem efeito. Cristianismo é coisa séria. Se fala que me perdoa assim como eu perdoo quem falhou comigo, mas aí eu não quero perdoar meu pai, eu não quero perdoar minha mãe, eu não quero perdoar aquele amigo que vacilou comigo, eu não quero perdoar o vizinho.
verdade é aquela que conduz com a minha conduta de vida. Assim como eu perdoo os meus devedores, e agora aqui, não nos induz à tentação, ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino. A oração aqui começa dizendo: santificado é o teu nome, venha o teu reino. E aqui, depois de novo, fala: teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Sabe aonde nós estamos errando na oração? A gente pegou o recurso que Ele nos deu e nós estamos fazendo isso como algo que favorece ao nosso ego, favorece ao nosso individual, ao nosso individualismo, mas só que a oração não é para os seus propósitos, é para os propósitos dele. Quando Ele fala aqui, observe isso aqui, quando Ele fala Pai Nosso, o que eu entendo com isso? Jesus falando que tem que orar assim para Ele, dizendo Pai Nosso. Se Ele quer que eu chame Ele de Pai, é porque Ele me vê como filho. Só que nós não nos comportamos como filhos, nós nos comportamos como mendigos. Mendigo é que fica pedindo o tempo todo: me dá, 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 me dá. Não sabe nem quem está abençoando, quando é abençoado. Só que nós não somos feitos para a esmola, nós somos feitos para o reino. E quando Ele fala Pai Nosso, Ele está falando assim: o que eu quero na oração com você não é te dar o que você está me pedindo, mas é que você tenha relacionamento comigo, porque eu sou teu Pai, eu te enxergo como filho. Outra realidade que a gente entende aqui: o que os nossos antepassados viveram na oração tem mais a ver com relacionamento do que com relacionamento que construíram com Deus, do que propriamente com o querer pedir alguma coisa. Josué tinha relacionamento, falava com Deus face a face. Daniel tinha relacionamento antes da cova, antes de ser livrado. E detalhe, quando ele entrou na cova, ele nem orou. A Bíblia não fala que ele orou, ele só foi livrado. Porque ele entendia o que diz Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas não são o que, gente? Acrescentadas. As bênçãos vêm como acréscimo. Aquilo que você julga pequeno para Ele é muito grande. Oh, meu Deus! Quem está entendendo aqui? Aleluia! Oh, meus irmãos! Vamos construir relacionamento. Deus não quer que você ore, simplesmente ore. Deus quer que você construa uma vida de oração. Agora só ora quando está na igreja? Ou só ora quando vai agradecer pelo pão? E hoje na maioria das pessoas nem ora para agradecer pela comida. Ou quando está passando por uma enfermidade, uma luta, uma tempestade na vida? Não. Não é assim, meus irmãos. Não é assim que o nosso Deus quer. E outra realidade: na oração Deus não atende causas. Problemas para Ele é nada. Na oração Deus se atenta ao coração do filho. O que interessa para Ele não é atender à sua vontade, mas é cumprir a vontade dEle, e Ele quer o seu coração. Quando a gente ora, o que Ele vem buscar não é vamos ver o que Ele vai pedir, não. O Pai, Ele fala que Ele é Pai, Ele quer ser conhecido como teu Pai. Quando você vai se encontrar para falar com Ele, o que Ele quer não é o que você vai pedir agora, filho. Não! O que Ele quer, sabe o quê? Eu quero seu coração, filho. Vem cá, quero te amar de novo. Vem cá se relacionar comigo. Tem gente que não sabe como um abraço de Pai, de Deus Pai, na verdade. Aleluia! Mas hoje, em nome de Jesus, oração não é para você pedir, oração é para relacionamento. Homens que oram, mulheres que oram, igreja que ora, vive uma vida abundante, não precisa pedir nada, porque Ele é aquele que supre todas as necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Se Ele falou, eu vou suprir todas as suas necessidades, sabe o que Ele está falando? Você não precisa nem pedir. Eu vou suprir a necessidade que eu julgar para você. Aí você está aí batendo pé, Deus me dá, Senhor, me supre nisso. E não está te respondendo, não está suprindo nada para você. Sabe o que é isso? Ele olha para você naquilo que você julga suprimento e Ele fala: para mim isso não é suprimento. Isso aí é para só massagear
saciar o seu ego naquilo que você acha que precisa. Agora, sabe o que eu entendo nesse versículo? O que eu não tenho agora, eu não preciso agora. Entende isso? Você está pedindo algo para Deus e Ele não está te respondendo. Tem coisas que Ele não está te respondendo porque Ele julga você não precisar agora. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Meus irmãos, vida de oração. Não tem outra. Igreja não é estrutura, igreja são pessoas. Uma igreja que não ora é uma igreja que não vive o Evangelho. Se você se diz cristão, se eu me digo cristão e eu não tenho uma vida de oração, eu sou um cristão fajuto, eu sou um cristão mentiroso, eu sou camuflado, eu tenho aparência de cristão, mas não sou, porque quem é cristão de verdade vive a oração. Não tem outra. Meus irmãos, Ele quer relacionamento. Quando orai assim: Pai Nosso. Ou seja, eu quero ajuntar-vos. Ele falou: quantas vezes quem vos ajuntar como a galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quisestes. Palavras de Jesus. E hoje, talvez muitos estão aqui. Tem alguns que estão enfermos. Tem alguns que estão aqui passando por tempestades da sua realidade, da sua vida. Tem pessoas que estão aqui estão com problema financeiro. Mas deixa eu te falar, a resposta de tudo isso está no relacionamento que você não está construindo. Está no relacionamento que você não está construindo. Porque quando a gente tem uma vida de oração e está no centro da vontade, até a tempestade, quando ela vem, você entende que é processo para Deus te dar experiência e fazer crescer. E você não questiona, você não murmura, você vive a experiência e a comunidade cresce em Deus. Quantos aqui não conhecem alguém que doente, com câncer, com diabetes, as dançarinas do diabo, diabetes, né? Com hipertensão e tantas outras coisas, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura. Orava, subia a monte, fazia tudo, plantava bananeira e Deus não respondeu. Eu conheço muitos que estavam doentes e clamaram, Deus não respondeu e não curou. Mas Ele veio para os doentes, para que fossem sãos. Ele veio para curar todos. Mas por que Deus não curou alguns? Ele tem seus infinitos propósitos. E dentre esses propósitos também tem uma questão, que é dentro do tema pregado. Teve gente que Deus curou, sabe por quê? Porque o seu coração não foi para relacionamento, não foi para se relacionar. A intenção da oração foi para usar isso para cumprir um propósito pessoal, para se livrar de um mal. Mas Ele não quer que você tenha uma vida de oração para simplesmente pedir. Chega de sermos pedintes. Nós não somos mendigos, somos filhos de Deus. Ele quer relacionamento. Quantos aqui, meus irmãos, Deus incomoda na madrugada para orar? Ai, estou com preguiça. E fica. Quantos aqui não sabem mais o que é buscar a Deus? Meus irmãos, não tem a ver com madrugada, não tem a ver com subir o Monte Celeste, não tem nada a ver com isso. Ele ouve você onde estiver. Tem a ver com relacionamento. Tem gente que está subindo o Celeste e está fazendo sabe o quê? Papel de tolo. Porque quer orar lá em cima, porque é bonito, está no monte, é diferente, mas não tem vida no secreto do quarto. Isso não tem a ver com o Evangelho. Isso não tem a ver com aquilo que Deus quer construir na tua essência. Mas Ele diz, não importa, seja no monte, no vale, no deserto,